Boa noite, gente. Então, a aula de hoje eu vou corrigir a lista que eu enviei para vocês semana passada. É uma lista que trata do assunto que nós trabalhamos, que é substância pura e mistura, né? É a substância formando a matéria. E a gente começou a ver tipos de substância. Substância simples, substância composta, é o tipo. Essa substância se organizando e formando a matéria. Aí eu tenho uma mistura ou tenho uma substância pura quando eu tenho apenas um tipo de substância formando a matéria, tipo um copo com moléculas de água. Então eu falo que nesse copo eu tenho pureza, que a pureza está relacionada com o tipo de substância, tá bom? Então vamos. Primeira questão, ela fala sobre a anilina e pergunta quantas substâncias e quantos átomos eu tenho na anilina, que é um corante. Então, essa é a molécula de anilina, essa é a substância composta, né? Porque tem mais de um tipo de elemento. E vamos trabalhar com um conceito novo. Substância é o tipo, átomo é a quantidade que ela aparece nessa substância. Então, se eu analisar a molécula de anilina, qual é o elemento que eu encontro? Carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, eu tenho 3 tipos de substâncias. Em quais quantidades? 6 átomos de carbono, 7 átomos de hidrogênio e só um átomo de nitrogênio. Então, no total, eu tenho 14 átomos. O item A, ele fala em 14 elementos químicos. Eu não tenho 14 elementos, eu tenho 3 elementos. Na verdade, eu tenho 14 átomos. Tá? Então, esse é o conceito. Átomo, quantidade, elemento é o tipo. Questão 2, ele fala de uma transformação química. Transformação química, a substância ela não é preservada. Transformação física, a substância ela é preservada. Então, o que eu estou representando aqui? A transformação de um açúcar em álcool e a liberação de uma molécula de gás carbônico. Então, como que eu vou observar uma transformação química? Através de uma reação química. E nessa reação química, tudo que eu vejo inicialmente são reagentes no início, e no final dessa reação o que eu encontro são produtos. O item correto é o item E, a gente vai ver por quê. Primeira coisa, são 2 reagentes? Não, só tem um reagente, só tem uma molécula de açúcar. São 5 substâncias? Não, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio reagindo, e no produto você vai ver que aparece novamente o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Porque o que é uma reação química? É a combinação desses elementos formando novas substâncias. Então é natural, na verdade é real, que durante uma reação química os elementos são preservados. E a quantidade de átomos também é preservada. Tá? A gente vai ver quando estudar a lei de Lavoisier e lei de Proust. Então, são quantas substâncias? São 3, não são 5. Ele é um processo físico? Não. Eu não tenho mais um açúcar. Eu tenho um álcool e CO2. Tem 5 substâncias simples? Eu não tenho nenhuma substância simples. Eu só tenho substância composta. Tá? E são 3 substâncias compostas? São um açúcar, o álcool e o CO2. Então são 3 substâncias compostas. Vamos lá, questão 3. Eu estou representando os meus elementos por essa bolinha branca ou bolinha preta e formando substâncias compostas ou substâncias simples. Tá bom? Então, eu estou representando a minha matéria através desse tipo de modelo. Então, a primeira questão é a seguinte. Eu quero saber qual é a afirmação incorreta.
Um apresenta apenas substâncias compostas? Um apresenta só substâncias compostas. Tá? Eu só tenho substância composta na 1. 2 apresenta substâncias simples. Na questão 2, eu só tenho substâncias simples. Eu só tenho o mesmo tipo de elemento que é essa bolinha branca. 3. Apresenta duas substâncias simples. Apresentam duas substâncias simples. E uma substância composta. Tá? E na questão 4 apresenta uma mistura? Sim. Eu tenho um tipo de substância simples formado por 3 elementos, por 3 átomos, desculpa, é o mesmo elemento. E eu tenho outro tipo de substância simples formada pelo mesmo tipo de elemento. A gente até comentou sobre esse tipo de ocorrência, a gente chamou de formas alotrópicas. Então, o item errado é o item 3, porque eu não tenho apenas duas substâncias. Eu tenho 3 substâncias. Eu tenho duas substâncias simples e uma substância composta. Vamos partir para outra. Questão 4, mesma coisa. Eu estou representando o meu sistema por essas bolinhas brancas e bolinhas pintadas, e cada bolinha representa um elemento, ou um átomo. Eu quero novamente a afirmativa incorreta. Os recipientes 2 e 3 têm os mesmos compostos? 2 e 3 não têm os mesmos compostos. Então essa é a alternativa falsa, né? 2 e 3. Olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho essa substância simples, bolinha preta, e eu tenho essa substância simples, bolinha branca. E eu tenho uma substância composta formada por bolinha preta e bolinha branca. Então, é como se a partir de 2 eu conseguisse chegar em 3. Então, é falso que 2 e 3 têm o mesmo tipo de composto, têm o mesmo tipo de elemento. Tá? A passagem de 1 para 2 representa uma transformação química? O que a gente vai observar em 1? Que eu tenho essa substância que se repete. Eu vou colocar o cachorrinho no chão que não está aguentando mais ficar no meu colo. Só um instantinho. Dá tchau pro pessoal, gente. Tchau, pessoal. Se eu observar em 1 e em 2, o tipo de substância é essa aqui, uma substância composta. Em 2 eu tenho substância simples. Então, se eu partir de 1 para 2, o que eu tenho é uma transformação química realmente. Verdadeiro. No recipiente 4, contém uma mistura de 4 compostos diferentes? Então, em 4 tem 4 compostos diferentes? Vamos analisar aqui. Eu tenho essa substância composta. Eu tenho essa substância composta, que são diferentes, olha. Duas bolinhas brancas e uma preta. Uma bolinha branca e duas pretas. Então, são substâncias diferentes. Duas bolinhas pretas e duas bolinhas brancas. Quando eu falar em substância, novamente é o tipo. Tá? Então, eu tenho 4 tipos de substâncias. Se eu falasse molécula, era a quantidade. Eu tenho quantas moléculas nesse sistema? 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. Mas em quais tipos? Em quais variedades? Em 4 variedades. Olha, essa molécula é igual a essa. Então, eu não posso contar com uma substância a mais. Então, verdadeiro. A passagem de 1 para 3 representa uma mudança de estado físico? De 1 para 3, sim, olha. Eu tenho a matéria mais agregada e eu tenho o mesmo tipo de substância, só que menos agregado. É como se em 1 eu estivesse representando uma matéria sólida e em 3 eu estivesse representando uma matéria líquida ou gasosa, mas menos agregada. Tá? Então, a alternativa falsa
Desculpa, voltando. Ele queria alternativa falsa. Item A. Questão 5. Um sistema formado por 4 gases. Vamos lá. Outro conceito. Mistura pode ser homogênea ou heterogênea. A gente viu isso na última aula. Sempre que eu tiver uma mistura gasosa, eu posso garantir que essa mistura ela é homogênea, independente do tipo de gases, tá? Porque o que é uma condição para uma matéria existir no estado gasoso? Ela tem que ocupar todo o espaço que lhe é oferecido. Então, se eu tenho uma mistura gasosa com 4 gases, eu tenho 4 substâncias ocupando todo o espaço que lhe é oferecido. Então, sempre que eu falar de mistura gasosa, independente do tipo e da quantidade, ela é uma mistura homogênea. Questão 6. É uma questão que se refere ao modelo atômico de Dalton. Vai ser uma próxima matéria, a gente vai falar sobre modelos atômicos. A gente vai falar sobre a explicação desse átomo através de modelos, tá? E o primeiro modelo é o modelo de Dalton, onde ele representa o elemento, o átomo, por essas bolinhas. E é bacana falar o seguinte, na primeira questão, a gente representou aquela molécula de anilina por carbono C, nitrogênio N, oxigênio O. Então, é uma representação moderna desses átomos. A primeira representação é como ocorreu nas outras questões, é representar o elemento por bolinhas, tá? E a gente vai ver o porquê disso. Mas vamos para a questão. Então, vamos lá. Usando os símbolos de Dalton para representar atualmente algumas moléculas como CH4, H2, O2, então eu quero representar moléculas através da forma como Dalton representava. Eu quero saber a relação correta. Então, vamos lá para a questão. Então, segundo Dalton, hidrogênio é essa bolinha vazada com a bolinha preta dentro. A molécula de água já é uma substância, tem 2 elementos. E a molécula de metano. Bom, vamos ver as relações aqui. A representa uma substância pura. Qual o conceito de substância pura? Não é a matéria formada pelo mesmo tipo de substância? E o que eu vejo aqui é uma matéria formada pelo mesmo tipo de substância. Olha, eu tenho esse elemento preto ligado a 4 átomos de hidrogênio. E ele se repete. Então, eu tenho a mesma substância dentro daquele sistema. Então, realmente, ela é uma substância pura. Olha, B representa uma mistura? Não, uma substância pura. C representa uma substância pura, simples, uma mistura de substâncias simples. D representa um sistema com 3 átomos e 6 elementos? Vamos lá, a gente nem tem que se preocupar, porque lembra que átomo é a quantidade? Então aqui dentro não tem 3 átomos, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, eu tenho 15 átomos. E eu tenho quantos elementos? Eu tenho 3 elementos, olha, hidrogênio, oxigênio e carbono, formando todas as substâncias e no total eu tenho essa variedade de átomos. E representa uma mistura com 5 substâncias? É uma mistura. Eu tenho quantas substâncias? 1, 2, 3 substâncias. Lembra que substância também é o tipo. Eu tenho qual tipo de substância? Eu tenho essa substância que se repete, eu tenho essa substância que se repete, e eu tenho essa substância que não se repete. Então, em termos de variedade de substância, eu tenho só 3. Agora, se a pergunta fosse, quantas moléculas eu tenho nesse sistema? 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. Tá bom, gente? Beijinho. Vejam a aula sobre separação de misturas. E até semana que vem. Tchau.